Muito boa noite, muito bem-vindo para esse momento de culto. Obrigado por nos conduzirem aí essa mensagem tão especial que afirma que Deus está no controle. Por vezes você não tem essa impressão, mas a gente sempre inicia um momento de culto, lembrando de uma ou de outra forma, como por meio dessa canção, de que não apenas estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que Ele também está no controle. Sim, assim como o Novo Testamento, por meio de vários textos, nos mostra de que o nosso viver, ele é em Cristo. É para isso que eu gostaria de convidar você, não só para o momento de culto, você que nos acompanha no domingo à noite ou em qualquer outro momento, mas também para ser a sua perspectiva de vida. Viver a partir de Cristo, saber que Deus Pai está no controle de tudo. Isto muda a nossa perspectiva. O convite do Novo Testamento não é apenas para caminharmos isoladamente com o Senhor, tendo uma conduta de acordo com a sua vontade. Isso também. Mas o convite dos evangelhos é que a nossa cosmovisão, a maneira que enxergamos o mundo, a realidade, seja moldada por essa verdade da soberania do Senhor. E por isso eu quero deixar com vocês, com cada um de nós, com você que está em casa, um versículo que é muito conhecido, mas muitas vezes a gente não entende ele muito bem. Romanos 8, 28, para alguns é jargão, mas eu gostaria que ele pudesse moldar a sua cosmovisão. Porque ali nós lemos: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Esta é a perspectiva correta. Eu queria convidar você, por que não, a esquecer aquela tradução que todas as coisas cooperam. As coisas não têm vida, são inanimadas, mas Deus age em meio às coisas, às situações, até mesmo às dificuldades, os limites que você e eu vivemos, e Deus age em meio a isto, para o bem daqueles que o amam. E é para essa perspectiva de vida que Deus quer lhe convidar. E isto não muda as circunstâncias, mas muda a nossa maneira de enxergarmos a realidade. Por isso, muito bem-vindo, e nós estamos aí num segundo culto com a temática de dentro para fora, porque este é o olhar que nós queremos ter. Nós não queremos ser moldados pelas circunstâncias, pelas coisas, pelas situações, mas sim por aquilo que Deus quer realizar no nosso interior, no nosso íntimo. E que a palavra de hoje também te inspire, também os louvores e tudo que nós teremos aqui neste momento. Convido você para uma palavra de oração. Pai bondoso, obrigado pela oportunidade. Obrigado porque é em nome de Jesus que podemos estar reunidos e que Tu nos recebes, apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa limitação. Assim, acolha também os louvores, as canções, o nosso viver. Perdoa-nos e ensina-nos a caminharmos a partir do guiar e do conduzir do Teu Espírito Santo e também da Tua Palavra, que ela nos oriente para dentro também dos desafios que enfrentamos. Amém. E assim, eu gostaria de dizer que é um culto bem especial, todo culto é especial pela possibilidade de lermos a palavra, de podermos refletir, de podermos agradecer a Deus juntos por meio de canções, mas nessa noite nós teremos aqui um momento também oficial de instalação dos nossos colegas, o Bruno, o Guilherme, estão aí pulando, abanando, daqui a pouco eles aparecem aqui na frente da câmera e a gente convida você para estar junto, não para assistir, mas também para orar por este momento, orar pela vida deles e também a inserção deles para dentro da comunidade e da sociedade de Joinville, e nós queremos continuar louvando. Obrigado por nos conduzirem.
santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Te amarei, Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Nós queremos agora ouvir também a mensagem do Roberto Leme, o missionário. Ele não pode estar aqui conosco presente, mas mandou uma mensagem. Vamos ouvi-la juntos? Estimados irmãos e irmãs da Melk Joinville, Garuva, Rio da Prata, Piraberaba, bem como amigos e familiares reunidos em culto para a instalação do habilitar de Bruno Hintz e Guilherme Berno. É uma alegria, Bruno e Guilherme, ter vocês conosco no habilitar da Melk. E também louvo a Deus pela comunidade de Joinville, por sua visão de reino, por sua visão missionária em acolher neste momento Bruno e Guilherme para o seu habilitar. Quero deixar a vocês
uma palavra do profeta Isaías. No capítulo 53 do seu livro, o profeta anuncia a mensagem do servo sofredor. E no verso 5, ele nos diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas nós fomos curados. Essa palavra do Evangelho da graça de Deus é imprescindível para a nossa sociedade nos dias de hoje. Essa sociedade que corre atrás de ilusões, que vive de aparências, que precisa ter sempre o controle de tudo e que pensa que consegue explicar todas as coisas. No entanto, não tem espaço para dores e não sabe o que fazer quando alguém está em dificuldade. Para dentro dessa sociedade, esse evangelho muda a perspectiva para uma sociedade que valoriza o estar sempre bem, o sentir-se sempre bem e só o sentir coisas boas. Para dentro dessa sociedade, o evangelho muda a perspectiva, nos anunciando que é pelas feridas de Jesus Cristo, o servo sofredor, é que nós somos sarados. Pelas suas feridas, a nossa culpa e o nosso pecado são perdoados. Pelas suas feridas, as nossas feridas são saradas. Para dentro dessa sociedade, nós, comunidade cristã e também obreiros, somos chamados a anunciar este evangelho, que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Desejo essa palavra a vocês, queridos irmãos e irmãs de Joinville, bem como Bruno e Guilherme. Que Deus os abençoe. Uma boa noite. Legal, bem especial essa fala que o Roberto pôde nos deixar. E eu estou aqui junto com os dois, habilitando-os é o termo, e a gente brinca e diz que, na verdade, é um período de namoro entre o candidato ao ministério na MEUC e a MEUC. E a gente torce para que dê casamento, né? É um período novo para nós, é a segunda vez que, o segundo ano que a MEUC trabalha nesse formato. E também segundo ano que aqui em Joinville, né, no trabalho da MEUC, Joinville e Garuva, que a gente pode estar nessa. No ano passado ingressou a Kathleen, e a tua excelentíssima esposa. E eu queria só explicar para vocês o que é esse período. Então, é um período parecido também com o que a ISLB, a nossa Igreja Luterana, tem de 18 meses pós o período do término da faculdade, aonde a pessoa que se formou em teologia pode conhecer o trabalho ministerial, ver se se identifica, e a gente espera que sim, e da mesma forma também a própria MEUC conhecer os candidatos, né? E nós nos alegramos porque você talvez olha e pensa, mas para que de repente tem ainda o César, tem ainda a Kathleen, o Hans e agora mais dois? Porque o olhar da comunidade de Joinville, do nosso distrito, está junto com o olhar geral da MEUC, que é esse olhar para o reino de Deus, onde nós queremos juntos preparar mais pessoas para que possam estar servindo, né, de forma integral também no ministério a partir da MEUC. Por isso esse olhar de reino que também o missionário Roberto compartilhou aí. Enfim, eu não vou apresentá-los, eu disse que eles devem se apresentar, então está com vocês aí. Falem um pouco de vocês. Certo, então eu não vou me apresentar, mas eu vou apresentar o Guilherme. E a gente já se conhece há um bom tempo. O Guilherme é de Juí, tem 23 anos, então acho que pelo menos há 9, 10 anos a gente já se conhece. E eu conheci ele na juventude da MEUC de Juí, sempre esse rapaz bem-humorado, agitado. E
as nossas famílias, na verdade, se conhecem há mais tempo do que nós nos conhecemos. A gente até tem primos em comum. E eu descobri, inclusive, que a mãe do Guilherme tocou no casamento dos meus pais. Então, eles já tinham contato há mais tempo. E na juventude de Juí, como nós tínhamos muitos Guilhermes, eles eram conhecidos pelo sobrenome. Então, ele é o Berno. E para o pessoal de Juí vai sempre ser o Berno. Alguns nem sabem que ele é Guilherme, eu acho. Então, para falar da família do Guilherme, ele é filho da dona Eunice, que trabalha como cozinheira, confeiteira, por isso eu sempre gostava de visitar ele, sempre tinha coisa boa para comer. E ele já compartilhou no culto de Dia dos Pais, o pai dele, o Luiz Berno, faleceu quando ele era criança. E ele é o irmão mais novo dos três, tem o Josias, o mais velho, e também a Camila, a irmã do meio. E em 2015 nós dois viemos juntos para São Bento do Sul, eu para estudar teologia e ele para o CBB. E o CBB é um ano bem agitado, o pessoal inventa coisas e ele também aprontou no CBB entre... Isso, entrega ele, vai lá. Não, isso já estava bem evidente, não tinha como não ver. Ele descoloriu o cabelo no CBB e dessa eu escapei. Mas no ano seguinte nós começamos a dividir aluguel, morar na mesma casa, a famosa Arca de São Bento do Sul. E nesse ano daí eu entrei junto nessa do cabelo e nós cortamos o cabelo moicano, um cortou do outro. Isso aí, igual o Neymar. E então, com o passar do tempo também, nós fomos casando e abandonando a Arca. O Guilherme, em meio aos estudos, se apaixonou pela menina que entregava pão na janela do alojamento. E eles casaram, e eu e a minha esposa fomos padrinhos do casamento deles. Então, já é uma amizade que vem de longa data, uma caminhada de irmãos no reino de Deus. E eu fico muito feliz de ver tudo que Deus fez na vida do Guilherme, de ver o amadurecimento dele, a sabedoria que Deus construiu na vida dele, nessa caminhada dentro do reino. E foi uma surpresa muito boa ser enviado para a mesma comunidade que ele, foi algo que nós não esperávamos. E é uma alegria servir do teu lado, irmão. Então, né, agora minha vez, depois dessa baita apresentação do Bruno. Obrigado, Bruno. É uma alegria também poder, e uma responsabilidade, né, te apresentar. E como você falou, Deus nos proporcionou essa caminhada juntos, a gente já se conhece há um bom tempo. E graças a Deus, Ele colocou o Bruno na minha vida, como ele bem falou, somos compadres de casamento. Bruno foi padrinho do nosso casamento e a Maiara, e nós, eu e a Kathleen também, fomos padrinhos do casamento deles. E falando já do casamento, Bruno é casado com a Maiara. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, porque o Bruno estagiou aqui ano passado, então também não preciso apresentar tanto assim, né? Mas o Bruno, contrário de mim, talvez o Bruno não vou ter nada para falar do que ele aprontou, porque vai ser difícil ver o Bruno aprontar alguma coisa, mas o Bruno é um irmão muito especial que Deus colocou no meu caminho, um dos melhores teólogos que eu conheço, uma pessoa justa, íntegra, que leva a vida de fé a sério, e eu agradeço a Deus também, foi uma surpresa muito boa poder receber essa resposta da MEUC, sabendo que eu ia atuar junto com o Bruno. Já são uma caminhada de mais de 9, 10 anos aí, nossas famílias se conhecem, filho da Marinei, do José, do seu Zeca, né? E lá do Itaí, no Rio Grande do Sul, onde moram os meus avós também, e tenho parte da minha família pertinho da casa deles. Então é uma alegria. O Bruno é uma pessoa muito especial, vocês vão ver, de um coração enorme, que está sempre pronto a caminhar, a estar junto, coração gigante. E eu louvo a Deus pela vida dele também. Bem legal como vocês se apresentam. Eu quase me senti assim
no meio de uma história de família, meio que intrometido aqui no meio, mas essa é a caminhada no reino, né? Caminhada de amigos, caminhada de irmãos, e nós nos alegramos que vocês podem aí caminhar por pelo menos 1 ano e meio aí junto com todos nós, e a gente é muito feliz por isso. Nós vamos ter 2 falas bem especiais agora, assim como o Roberto, né, Bruno e Guilherme, como o Roberto, que é da AMEU, que é nosso supervisor dentro da nossa área, ele já trouxe uma palavra. Nós também queremos ouvir o pastor sinodal, o pastor que representa a nossa igreja, a ISLB, o pastor Claudir, mas antes dele também o nosso coordenador, né, o líder da nossa comunidade aí, representando a liderança. Jober, passo a palavra a você. Boa noite comunidade, boa noite família, boa noite meus irmãos. Quero fugir um pouco desse protocolo e dizer que tenho muita saudade de ver todos. Muita saudade de estar junto, de sentir aquele calor da comunidade a qual nós estávamos sentindo. Mas essa tristeza mesmo que nos toma conta por causa desta pandemia e desta distância, hoje também é motivo de alegria, pois também estamos trazendo aqui as boas-vindas para o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Ao Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. É muito gratificante tê-los vocês aqui. Isso foi e ainda é fruto de orações por vocês estarem aqui conosco. Estamos nos preparando, né? E eu quero deixar aqui um versículo a qual eu trouxe para vocês e gostaria de lê-los, lê-los porque são mais de um versículo, tá? Mas esse versículo ele está em 1 Pedro 5, de 2 a 4. Vocês devem conhecê-lo, mas venho aqui falar. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Seria pretensão demais da minha parte eu acrescentar algo nesses versículos, porque eles estão muito esclarecedores. Não é verdade? Mas eu quero expressar o meu desejo. E o meu desejo é que vocês amem essa comunidade a qual hoje vocês são apresentados, a qual, Bruno, você agora está inserido. E assim, né, eu também quero deixar o meu desejo para a comunidade, para que a comunidade também ame estes 2 obreiros. A gente sabe que nunca vai ser tão fácil, tão simples, mas que existe uma necessidade de complemento entre pastor e rebanho. E eu nunca esqueço de uma frase que eu ouvi e também gostaria de colocar aqui, a menos para acrescentar essa nossa conversa. Mas saber de que o melhor de mim nunca está em mim, mas sempre no outro que me complementa. E isto é ser igreja, isso é ser comunidade. Então contem com a gente, e a gente também quer contar com vocês. Amém? Sejam bem-vindos, Guilherme, seja bem-vindo, Bruno. E eu quero chamar agora também o pastor sinodal, Claudir, que vai trazer a bênção para nós. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a paz de Cristo esteja com vocês. Estimado Guilherme, estimado Bruno, vocês estão num momento muito especial da vida de vocês. Vocês estão numa transição entre o estudo acadêmico e a prática missionária.
é um passo a mais para concretizar o chamado de Cristo na vida de vocês. Vocês estão ingressando no período chamado habilitar. É uma oportunidade única que Deus está colocando em suas vidas. Durante esse tempo, o missionário Hans estará acompanhando a vocês. De alguma maneira será o guardião de vocês. É claro, a comunidade que os acolhe, de braços abertos também está, para lhes dar o suporte necessário. Importante é saber que aquilo que vocês realizarem durante esse período habilitar, acima de tudo é para o engrandecimento do reino de Deus. É para a honra e glória daquele que deu a sua vida por nós. Guilherme, Bruno, vocês têm muitos conhecimentos, vocês têm dons, têm habilidades, mas isso somente tem pleno valor se vocês colocarem tudo isso à disposição de um fim maior. E esse fim maior é a missão de Deus. Nós somos instrumentos dessa missão que é de Deus. Vocês são instrumentos. A comunidade é instrumento da missão de Deus aqui nesse mundo. Aproveitem bem esse tempo que Deus lhes concede. Aproveitem para aprimorar essa vocação, a qual vocês foram chamados a serem missionários dessa grande missão de Deus. Alegrem-se com quem se alegra. Chorem com quem chora. Em palavras modernas, hoje se diz: tenham empatia. É chorar com quem chora. É se alegrar com quem se alegra. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vocês estão ingressando ainda mais nessa seara, para serem nessa seara um dos trabalhadores, dedicando a sua vida integralmente a essa missão. Com certeza, o missionário Hans, toda a comunidade, está junto para orientar naquilo que for necessário, para ajudar a afirmar a vocação, o chamado de vocês ainda mais. E lhes digo, como pastor sinodal do Sínodo Norte Catarinense, também podem contar comigo, no que eu puder auxiliar para que a missão de Deus, através da vida de vocês, possa ter ainda mais êxito. Se precisarem de mim, podem me chamar. Estou à disposição. E convido agora para termos um momento de oração. Convido você aí na sua casa a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orarmos. Obrigado ao Pai querido que, diante talvez de tantas orações, tanto aqui da comunidade, como de outras pessoas que nem imaginamos, Tu enviaste esses dois irmãos, esses dois missionários agora, nesse momento de experiência, também de mudanças. Ó Pai, te pedimos que Tu abençoes, abençoe também a comunidade, dá-nos coração e ouvidos abertos para também ajudar ali onde eles precisam. Te agradecemos, ó Pai, que
sempre de novo, Tu nos abençoa de formas que nem imaginamos. E Te agradecemos por isso. Te agradecemos que Tu permitistes que eles estejam agora aqui na nossa comunidade para também servir. Dê corações sábios, mentes com discernimento, para que também possam caminhar juntamente com a comunidade, sendo imitadores do Teu Filho, Jesus Cristo. E tudo Te entregamos nas Tuas santas e bondosas mãos, sabendo que Tu vais cuidar de toda e qualquer situação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queremos ter um momento de bênção ao Bruno e ao Guilherme. Convido para estendermos a nossa mão em direção aos dois. Querido e amado Deus, a Ti invocamos nessa hora, que abençoes ricamente o período habilitar do Bruno e do Guilherme aqui nessa comunidade. Que a Tua bênção esteja sobre eles, que Tua proteção, Teu cuidado, igualmente os acompanhe. Isso Te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido agora também o pessoal do louvor para nos conduzir mais um hino. Uma boa noite a você que está nos assistindo. Que bom que você está aqui junto conosco. E provavelmente você já percebeu, ou se esteve junto conosco no culto passado, nós estamos trabalhando a temática de dentro para fora. E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre relacionamentos.
o que nós podemos aprender com a palavra de Deus e também transformar, a partir dela, a nossa vida. Lógico, você deve estar pensando, poxa, mas eu nem estou me relacionando tanto assim, né? Estamos proibidos de contato, né? Todo mundo só se dá um oizinho de longe. Como é que é assim falar sobre relacionamento nesse caso? Bom, provavelmente, se você tem uma família, você está se relacionando dentro de casa, tanto com a sua esposa ou com o seu esposo. Quem tem filhos, a tarefa ainda dobra um pouquinho mais. Quem tem mais do que 2 filhos, então triplica a conexão, né? Óbvio. Talvez você não esteja trabalhando presencialmente dentro da sua empresa, mas provavelmente você passa horas trabalhando dentro da sua casa. Talvez você esteja tendo bastante reuniões via online, via Google Meet, via Zoom. São tantas as plataformas para isso. E talvez você ainda esteja acompanhando as aulas dos seus filhos via online. E venhamos e convenhamos, eu não sei como é para vocês, mas na semana que eu tenho tantas reuniões online, parece que desperta um negócio dentro de mim. Eu fico cansada, fico estressada. O meu marido que sabe que às vezes não é fácil. Quer ver essa semana retrasada, que foi quando a gente foi lançar o convite do culto. E eu nunca tinha trabalhado com Photoshop. E eu estava 3 horas tentando fazer a imagem do convite do culto. E aí o Guilherme vinha e perguntava, já deu boa? Parecia que justamente naquele momento que ele fazia aquela pergunta, dava alguma travada no sistema e eu perdia tudo que eu tinha feito. E não dava certo. E aí eu tive um ataque de fúria. E eu falei, Guilherme, por favor, saia daqui. Lógico que não foi nesse tom, né? Vocês imaginam como é que foi isso, né? É bem complicado. E talvez você já tenha passado essa situação em casa. Seja você a pessoa que, no caso sou eu, ou talvez você seja o Guilherme nessa história toda. Fato é que os nossos relacionamentos dentro de casa, ou até no trabalho, estão nos estressando, talvez, ou nos deixando, não digo apavorados, mas de uma forma assim meio desconfortável. E essa semana a gente leu Tiago, no caso semana passada a gente leu Tiago. E ele fala um pouquinho justamente sobre a ira, sobre o que a gente pode aprender com a palavra e transformar justamente de dentro para fora, para também transformar esses relacionamentos, mesmo em meio à pandemia. E são coisas bem fáceis, não é nada difícil. E eu convido a você que tem a sua Bíblia para abrir em Tiago, no capítulo 1, os versículos 19 até o 21. E lá diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Qual é a primeira coisa bem prática que esse texto nos fala? E que é bem fácil também de fazer isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Sejam prontos para ouvir. Algumas versões até vão falar, sejam rápidos em ouvir. E aqui, uma coisa que sempre me ficou muito em mente, assim, e um pastor uma vez usou esse exemplo, é que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca. Ou seja, a gente é para ouvir um pouquinho mais.
E justamente aqui, quando o Tiago está escrevendo para esses cristãos, está no contexto de que muitas vezes eles queriam até anunciar o evangelho muito e eles acabavam se desentendendo com as outras pessoas que pensavam que isso era bobagem e que isso não teria como acontecer. E justamente Tiago então diz assim: olha, em relação aos outros, calma, vamos com calma. Ouçam mais. Vejam o que está por trás daquilo que eles estão falando. Preste um pouquinho mais de atenção. E, de fato, ouça quase que com o coração. Não é apenas só ouvir por ouvir. Não é só ficar assim, chacoalhando a cabeça e pensando no que você tem pela frente, mas é, de fato, ouvir com o coração. É, de fato, prestar atenção no que o outro está falando. E venhamos e convenhamos que isso também é fácil a gente fazer, tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, com essas pessoas que a gente precisa se relacionar. Afinal, todas as pessoas estão passando pela mesma situação. Talvez não a mesma, mas são situações que todos estamos passando por problemas, situações difíceis, estresse aqui, estresse ali. Será que não dá para ouvir um pouquinho mais o outro? Entender o que o outro está passando para justamente não precisar logo se irar. Eu tenho certeza que o Guilherme, quando ele vinha me perguntar isso, né, essa história que eu trouxe no começo, era justamente para saber o que estava acontecendo. Ele justamente queria me ouvir. E daí a gente vai logo falar sobre a ira. E o outro conselho que nós temos lá no versículo 19, sejam tardios para falar. Às vezes a gente quer dar a resposta logo na hora e a gente quer trazer, às vezes, soluções para os outros. E talvez eu fico imaginando aqueles que estavam recebendo essa carta, talvez eles eram aquelas pessoas que logo queriam trazer todas as respostas. Mas justamente no versículo 21 fala que é a palavra. E até a própria, a gente vê no exemplo de Jesus, que era um homem de oração. Se a gente olha para Lucas, né, o Evangelho mostra quantas vezes Jesus era aquele que estava em oração e que estava escutando o que o outro falava para também trazer uma resposta sábia e não uma resposta por responder. Não só falar por falar. E esse é o conselho que justamente Tiago dá para esses cristãos e que cabe muito bem nos nossos relacionamentos. Que a gente não só fale palavras por falar, mas que, de fato, a gente, quando falar, traga justamente essa questão do cuidado e também de uma palavra que vem de Deus, que vem justamente para acalmar o outro. E sejam tardios para irar-se. A ira, ela é uma coisa que não é... como é que eu posso dizer? Não é algo nosso. A ira é apenas um sentimento. E a maioria das vezes, quando ela vem na nossa realidade, é justamente algo muito momentâneo. E parece uma panela de pressão que ela estoura muito rápido. Sabe aquele vapor que sai? E assim parece que é dentro da gente, e a gente precisa logo explodir, falar e responder. E aqui é até interessante que, se a gente olha para a realidade ali do contexto, que Tiago estava falando para esses irmãos, sejam tranquilos na realidade, nos relacionamentos onde vocês estão vivendo, eles partiam para a briga mesmo. O negócio era mais sério, não era só, né, essa ira que a gente fala assim, né, de falar palavras duras. Mas a realidade, para quem Tiago estava escrevendo, é que eles gostavam de demonstrar a ira através, né, de um bom soco. Enfim, mas justamente Tiago justamente aqui diz que não é para se irar, porque a justiça humana, ela é bem falha, e a gente vê isso diariamente. Muitas pessoas que deveriam até pagar aquilo que fizeram de errado estão impunes. A justiça humana, ela tem errado também. Quantas pessoas já foram condenadas por um crime que nem cometeu? Ou até mesmo foram mal interpretadas e acabaram pagando algo que
não era a sua dívida. Então, a gente precisa aprender a justamente não se irar com facilidade. Porque muitas vezes o que a outra pessoa diz não é exatamente o que você entendeu. E por isso que é importante, a primeira parte, ouvir atentamente, saber o que está se passando para justamente ter a amabilidade, a empatia com o outro. E eu gostaria de terminar justamente falando dessa justiça de Deus, que é aquela que vai fazer, de fato, trazer os pontos, os pingos nos is. É uma justiça que não falha, não é uma justiça que erra, e vem ao seu devido tempo. De fato, que a gente possa deixar, até, às vezes, as impunidades que a gente percebe, justamente para que Deus faça a justiça. Isso não significa que agora a justiça, o judiciário não precisa existir. Não é isso. Mas que naquelas pequenas coisas que muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, que de fato a gente espere as leis humanas ali onde for preciso, e a justiça de Deus ali também onde precisa. E o versículo 21 fecha perfeitamente. E eu quero ler ele de novo. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E eu ainda acrescento, para transformá-los. Por isso, de dentro para fora. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas é algo que a própria palavra de Deus transforma o seu pensar, o seu agir e principalmente a sua forma de se relacionar com o seu irmão, com a sua família, com o seu trabalho. Que de fato você possa ter mais calma, mais paciência ali onde você está. Que de fato você ouça os seus filhos, ouça o seu marido, ouça a pessoa que talvez até seja aquela que se ire contra você. Talvez ela só esteja precisando de alguém que ouça ela, de alguém que de fato fale assim: estou aí por ti, posso orar por você. Ligue talvez para alguém justamente para ouvi-la. Está aí um desafio interessante, já que a gente não pode estar juntos. Que Deus te abençoe e te guarde. Boa noite novamente, comunidade. Brevemente, quero trazer também uma palavra a todos nós esta noite. Kathleen contou um pouquinho da história que passamos na semana retrasada sobre o Photoshop.
E essa é uma história que revela para mim, a gente não combinou de contar essa história, foi uma surpresa para mim também, mas eu acabei percebendo que a situação que ela entendia era uma e a situação que eu estava entendendo era outra. A minha intenção partia de dentro para fora. Era uma intenção de saber como estava, de tentar acompanhar, mas talvez ela não precisava disso nesse momento. Mas o que eu quero enfatizar é que era uma intenção de dentro para fora, de dentro do meu coração para fora. E sobre o que eu quero trazer, tem muito a ver com o que eu tive que ter nessa história que a gente passou, que era paciência. Eu tive que ter um pouquinho de paciência com a Kathleen. Assim como eu tenho que ter um pouco de paciência em diversas situações da minha vida. Assim como naquela situação específica, eu tive que ter paciência em meio, talvez, à ira que ela estava sentindo. Assim, muitas vezes, precisamos nós ter paciência nas circunstâncias da nossa vida. Por isso eu quero ler também um texto de Tiago, lá no capítulo 5, versículo 7 ao 11, que diz assim: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas, que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Irmãos, a vinda do Senhor é um horizonte que determina a história universal. Este horizonte às vezes pode ser até assustador em um primeiro momento, a gente pensar na volta, na vinda do Senhor, na volta de Cristo. Mas pelo contrário, ele é consolador, ele é útil e ele nos chama a um compromisso. No geral, a gente percebe que Tiago busca oferecer sempre uma orientação ao cotidiano da nossa vida, mas ele não esquece da perspectiva da volta do Senhor, o justo juiz, como a Kathleen bem pontuou também, o juiz que está à porta. E se a gente entende isso, a gente percebe que o grande futuro, a vinda do Senhor, ajuda a gente a viver corretamente o nosso presente. E isso a gente entende a partir da volta do Senhor. Quando ali no grego uma palavrinha é usada, parousia, significa volta ou vinda, mas também significa presença, significa chegada. Então isso significa que aquele que veio como ser humano e que agora está presente pelo seu Espírito e pela palavra, também virá e vai manifestar o seu poder, o seu juízo e o seu domínio. Essa grande esperança e essa grande certeza deve determinar os rumos da nossa vida, pois a gente sabe para onde corre o curso da salvação deste mundo. Essa certeza que a gente possui da presença do Senhor no passado, da presença do Senhor no presente e da presença do Senhor no futuro, deveria nos encher de paciência, nos deveria encher de perseverança. Sejam para os dias mais sombrios que a gente talvez esteja vivendo, que a gente viveu ou vai viver. Por isso, podemos suportar com paciência situações da nossa vida e também dos nossos relacionamentos. Isso significa uma perseverança, porque a gente sabe que Deus é aquele que proporcionou a primeira palavra sobre este mundo e que também vai proporcionar a última sobre este mundo. Assim a gente pode ter um fôlego resistente, como os lavradores que nos é usado de exemplo pelo Tiago. E nesse exemplo dos lavradores a gente pode perceber dois movimentos distintos. O primeiro é o da preciosa colheita. Essa preciosa colheita só é possível se tem alguém que planta, se tem alguém que lança sementes. Por isso, a colheita também é resultado do esforço do lavrador.
E esse segundo momento distinto do exemplo do lavrador usado por Tiago nos mostra que as chuvas são necessárias para o crescimento e o amadurecimento deste plantio. Só que as chuvas não estão sob o controle do lavrador. Elas não dependem do lavrador, mas sim do Senhor. E isso o lavrador sabe muito bem. E ele nos ensina que mesmo diante da vinda do Senhor, que determina o rumo da nossa vida cotidiana, não devemos ser simplesmente passivos. Deus espera de nós mãos que trabalham junto na sua seara. Também esse exemplo do lavrador nos ensina que devemos entender que existem muitas situações que não estão sob o nosso controle, que fogem do controle das nossas mãos. Não temos poder e nem situações, nem formas de lidar com elas. Por isso, acima de tudo, devemos ter paciência, confiar com fidelidade no Senhor, porque Ele dá o que a gente necessita. Irmãos, essa é uma atitude de dentro para fora. Deus nos chama a suportarmos com paciência o curso da nossa vida, não perdendo de perspectiva a volta do Senhor, mas confiando que tudo o que acontece e tudo o que passamos está sob os cuidados de Deus. Ao passo que a gente suporta com paciência, aguarda com expectativa a volta do Senhor, sem parar o nosso labor, vamos também fortalecendo o nosso coração por meio da palavra e por meio do Espírito presente em nós. Por isso, irmãos, tudo que provém de dentro para fora na nossa vida, sempre de alguma forma respinga nos nossos relacionamentos, respinga no nosso próximo. Assim como a minha intenção partia de dentro para fora com a Kathleen naquela situação, assim ela também sentia algo. Por isso, de dentro para fora, todas as ações, tudo aquilo que parte do nosso coração, tudo aquilo que parte como atitude na nossa vida, vai influenciar, vai estar também atingindo o nosso próximo. Por isso, como Tiago continua a nos ensinar, lá no versículo 9, irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados, porque o juiz está à porta. Então, entender a nossa vida a partir da ótica da vinda, da presença e do sustento do nosso Senhor, o único juiz que é capaz de julgar e aquele que está à porta, muda a nossa perspectiva de vida, assim como o exemplo usado por Tiago e os seus profetas. Eles, os profetas, confiando no Senhor, perseveraram, comprovaram paciência e tiveram perseverança, e demonstraram que a vida deles tinha sentido. Como Jó, diante de tudo que passou e viveu, pôde dizer: o Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. É verdade que a gente passa por diversas situações e diversos testes de paciência. Às vezes a gente ouve, não pede paciência para Deus porque Ele vai te dar situações que exigem paciência de você. Por isso, gente, a gente precisa entender que existe um Senhor misericordioso, que Ele não quer nos torturar com situações difíceis. Deus não quer nos torturar com uma pandemia, Deus não quer nos torturar com impedimento de comunhão, Deus não quer torturar os seus filhos, Deus não quer torturar aquele que Ele ama. Mas Ele quer que a gente aprenda a confiar nele nas situações que exigem paciência, situações que exigem perseverança, porque temos um Senhor misericordioso que quer nos conduzir a um fim glorioso. Por isso, de dentro para fora, somos chamados a viver com paciência, entendendo que os insos, os matos e tudo aquilo que o inimigo quer tentar sufocar na nossa colheita e na colheita que Deus tem para a gente no plantio, mas entender que Deus permanece fiel e misericordioso, nos dando tudo aquilo que é necessário em nossa vida, dentro de nós, através de nós e nos nossos relacionamentos. Por isso, possamos suportar todas as situações, tudo aquilo que
está diante da nossa vida e também os nossos relacionamentos com paciência. Paciência que só vem e provém do Senhor, que muitas vezes não está nas nossas mãos, mas somos chamados a ter paciência. Que assim o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Guilherme, por essas palavras. Obrigado, Kathleen, também. E eu quero convidar você para um momento de oração final. Você precisa trabalhar paciência no seu interior? Ou você precisa aprender a ouvir dentro dos seus relacionamentos? Ou a reduzir a fala? Ou a falar no momento certo? O que está pegando para você? O que é momento oportuno agora para Deus moldar sua vida, moldar a sua personalidade? Você está aberto para isso? Essa é a pergunta que fica para mim, para cada um de nós, também diante daquilo que ouvimos. Oramos. Senhor Deus, nós queremos, de fato, não sermos apenas ouvintes da palavra, mas queremos ser praticantes. E não queremos fazer isso por pressão, mas queremos ser motivados pelo teu amor que nos constrange e nos convida a uma mudança. E que essa mudança seja genuína, e para isso nós precisamos de ti. Que seja de fato algo que brota do íntimo, a partir do agir da tua palavra, de dentro para fora, pelo agir do teu Espírito Santo. E assim nós queremos nos confiar a ti. A palavra também nos lembra da volta de Jesus, Senhor, que seja consolo para nós, mas também alerta para estarmos construindo nossas vidas sobre uma base sólida, que é aquele que ouve e pratica a palavra. E assim, Senhor, convença-nos cada vez mais de ti e transforma-nos, e que nossas vidas estejam abertas para o teu agir. Esteja de forma bem especial, te revelando como Deus presente em meio a tantos que sofrem, seja por desemprego, seja por questões relacionais. A gente sabe que tem muita gente, Senhor, nesse contexto todo de isolamento, sofrendo, seja por questões de saúde física, psíquica, ou tantos até sofrendo violência. Senhor, seja misericordioso e que nós estejamos abertos também para sermos sinal da tua misericórdia ali onde tu nos colocas. Abre os nossos olhos para relacionamentos onde nós podemos e queremos ser sal e luz. E assim, cuida de cada um também que sofreu a perda de alguém, ou alguém que quem já está enlutado há mais tempo, fortaleça na caminhada, renove para a vida. E assim nos despedimos, sabendo que tu vais conosco e que, como ouvimos da mensagem, esperar pela volta de Jesus também é saber que Jesus está hoje conosco. Assim, despede-nos, ó Pai, sob a tua bênção. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, renove a tua esperança e molde o teu viver. Que o Senhor Deus, por meio da sua palavra e do agir do Espírito Santo, transforme a tua, a minha, as nossas vidas e nos dê a paz. E nós queremos nos despedir deste momento. Obrigado aí, obrigado também vocês que nos conduzem no louvor. Nós queremos nos fortalecer aí pensando, lembrando que um dia Jesus vai voltar. É isso, né? Sei que Jesus voltará. Eu sei que você era aquele que gostava de ficar de pé no momento desse louvor aqui e tal. E vamos cantar com a Multiplicar. Obrigado por nos conduzirem nessa noite.